Oi, turminha! Vamos começar agora a nossa aula de História Fortaleza. Você já pegou o seu livro? Pois quem não pegou ainda, vai organizar agora o material. Um beijinho para você, para todos vocês e vamos começar a nossa aula de hoje. Combinado? Hoje nós vamos estudar as praças de Fortaleza. Nós vamos conhecer a história da Praça do Passeio Público e da Praça José de Alencar. Você conhece essas duas praças? Elas ficam localizadas no centro da nossa cidade. São praças bem antigas e que, com o passar do tempo, sofreram modificações. E nós vamos conhecer agora. Organize o seu material, como a tia Dani sempre fala, e vamos começar a nossa aula de hoje. Bora estudar, tá bom? Então vamos lá. Começando com a nossa agenda. Oi? Vou colocar aqui na telinha maior. Ok? Então vamos lá. A nossa agenda diz o seguinte. Lá vem a agenda caindo. Opa, caiu. Caiu de novo. Mais uma vez. Vamos lá. Fortaleza e seu patrimônio. Porque as praças que nós vamos estudar hoje, elas fazem parte do patrimônio histórico da nossa cidade. Elas contam a história da nossa cidade também. Ok? Páginas 75 a 77. As praças que nós vamos estudar. O passeio público e a memória da cidade. O passeio público é uma praça e a Praça José de Alencar. Vamos começar agora. O passeio público e a memória da cidade. Você vai colocar o seu livro agora na página 75. Coloquei o seu livro. Colocou? Deixa eu te dar ver. Colocou. Então vamos começar. Observe a imagem. Essa é a imagem do passeio público no final do século XX. Então, as pessoas iam passear, fazer um lazer na praça, vestidas, né? As pessoas iam vestidas elegantemente, porque Fortaleza passava pela Belle Époque, né? Então, as pessoas seguiam a moda europeia. E essa praça do passeio público, ela era dividida em 3 espaços, tá? Tia Dani, mais que 3 espaços? Como assim? Ah, nós vamos aprender agora. Nós vamos conhecer tudo sobre o passeio público, a história do passeio público e sobre a Praça José de Alencar. Vamos lá. Já estudamos a Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira é o coração da nossa cidade, né? E a sua importância para a história de Fortaleza, a história da nossa cidade. Agora, que tal conhecer um pouco da história do passeio público, que é também conhecido, né? O passeio público é conhecido como a Praça dos Mártires. Mas por que ele tem esse nome? Por quê? Passeio público, Praça do Passeio Público ou Praça dos Mártires. É porque essa praça, ela foi palco lá, aconteceram vários acontecimentos, né, políticos da nossa cidade. Então, as pessoas se reuniam lá para reivindicar os seus direitos, para, basicamente, políticos, interesses políticos, tá bom? A independência do nosso país, alguns direitos para as pessoas, para as mulheres, para os cidadãos da cidade, enfim. Eles se concentravam na praça do passeio público, ok? E aí, eu coloquei aqui para você conhecer o significado de mártires. São pessoas que são submetidas a sacrifícios em nome de um ideal. Elas são consideradas heróis, tá? Então, assim, a Praça do Passeio Público, né? Então, assim, ela foi considerada, é uma praça onde as pessoas, ela é considerada, né? Uma praça em que muitas pessoas, na época da Fortaleza Antiga, se reuniam para reivindicar direitos políticos, tá bom? E aí, nós podemos observar aí a praça na Fortaleza Antiga, tá bom? Essa praça, a Praça do Passeio Público, ou Praça dos Mártires, ela se localiza ao lado do Forte de Nossa Senhora da Assunção, que atualmente é a 10ª Região Militar. Então, quando você tiver a oportunidade de ir ao centro de Fortaleza, você pode fazer uma visita na 10ª Região Militar, você pode conhecer e
bem ao lado, você vai encontrar a Praça do Passeio Público. A Bárbara de Alencar, ela esteve presa no Forte em 1817, porque ela participava de movimentos da independência do Brasil e do movimento que proclamou a República do Crato. Crato é uma cidade do nosso estado do Ceará. Então, a Bárbara de Alencar, ela se reunia muito na Praça do Passeio Público para reivindicar esses direitos da independência do Brasil, né? Da proclamação da República do Crato, da cidade do Crato. E também os heróis da Confederação do Equador, de 1824, que foram executados no velho Passeio Público. A Praça do Passeio Público, além de reunir pessoas que lutavam por direitos políticos, né, pela independência do nosso país, por interesses políticos, as pessoas também, né, quando elas eram julgadas, elas eram executadas na Praça do Passeio Público. Por isso que ela ficou conhecida como Praça dos Mártires, porque eram pessoas que lutavam por um ideal. E geralmente ideais políticos, como a independência do nosso Brasil, porque o Brasil era governado por Portugal. Então, muitas pessoas queriam a libertação, né? Que o Brasil fosse um país independente, tá bom? Que Portugal não mandasse mais o nosso Brasil, tá bom? Vamos agora. O Passeio Público foi uma das primeiras praças da nossa cidade e a sua construção data de 1884. Na chamada Belle Époque, o Passeio Público foi dividido em 3 espaços. Como será que foi feita essa divisão? Vamos aprender agora. O primeiro espaço circulavam as pessoas ricas da cidade, né? Iam passear lá no passeio público, se divertir, porque era uma praça muito bonita e continua sendo uma praça muito bonita da nossa cidade. No segundo espaço, circulava a classe média da cidade, né? Classe média, as pessoas que não eram ricas, mas também não eram pobres, né? E no terceiro espaço circulavam e se divertiam as pessoas pobres da cidade, né? As pessoas que geralmente não tinham nem onde morar. E aí o passeio público era uma praça que era dividida, as pessoas não podiam, né, se relacionar, se socializar, todas, era dividida por classes econômicas, tá? Rico, a classe média e os pobres, eles não podiam ficar no mesmo espaço, né? Então aí nós estamos vendo o primeiro espaço, né, onde circulavam as pessoas ricas da cidade. E aí quem era lá do terceiro espaço não podia ir para o primeiro, não podia ir para o segundo. Quem era do primeiro não ia para o terceiro. Quem era do segundo não podia ir para o primeiro. Enfim, as classes sociais não se misturavam, diferente dos dias atuais. O passeio público nos dias atuais, ela só tem o primeiro espaço, tá? É uma praça, somente ela não é dividida e todo mundo pode conhecer, passar um dia de lazer na praça, tá? Ela não é mais dividida assim, ok? O passeio público ou Praça dos Mártires é um lugar de lazer para toda a população de Fortaleza e se localiza no centro da cidade. Veja só como a praça é bonita, tá? Então as pessoas se reúnem para fazer piqueniques, passar uma bela tarde, conversar, jogar a conversa fora, brincar. Então é um lugar bem agradável. E se localiza no centro da cidade, bem pertinho da 10ª Região Militar, ok? Você vai colocar o seu livro agora na página 76. O que será que nós vamos encontrar na página 76? No passeio público, encontramos o baobá. Observe aí no seu livro. O baobá é uma árvore de grande valor histórico. Ela foi trazida da África em 1850. Então, ela é uma árvore centenária, uma árvore bem antiga, que mede mais de 20 metros, né? O tronco bem grosso e as folhas são bem grandes. Então, essa planta, essa árvore, ela é bem cuidada na praça, tá? Ela faz parte da história da nossa cidade, né? E ela fica no passeio público, na praça do passeio público. Observe como a praça é bonita,
tá? Muitas árvores, muita vegetação, é limpa, tá? As pessoas cuidam e quando for possível, você pode visitar. O passeio público foi tombado pelo IPHAN, Ceará, em 1985. E em 2007 foi revitalizado pela Prefeitura de Fortaleza. O que é isso? Ele foi, organizaram novamente o passeio público, tá? Fizeram uma reforma, colocaram mais árvores, organizaram os bancos, tá bom? Colocaram uma melhor infraestrutura na praça, para que as pessoas possam ter um lazer, né? Ter uma outra opção de lazer dentro da nossa cidade. A Praça José de Alencar. Essa praça também se localiza no centro da cidade. E você sabe por que é que ela tem esse nome? Praça José de Alencar? Por que será, hein? Bem, ela já foi conhecida como Praça Marquês Herval, Praça do Patrocínio e nos dias atuais ela é conhecida como Praça José de Alencar, em homenagem a quem? Ao nosso escritor José de Alencar. Tá? Então a praça ela se localiza no centro, é uma praça bem movimentada. Você consegue encontrar lá vendedores ambulantes. Em volta da praça você consegue encontrar, tem o Teatro José de Alencar, tem o prédio do Infam, tem várias lojas, o comércio é bem grande em volta da praça também, ok? E quando você tiver a oportunidade de conhecer, você pode pedir o papai e a mamãe para levar você. Claro, quando for possível. Página 77. Em 1903, a atual Praça José de Alencar foi ajardinada, fizeram um belo jardim. Na época, ela contava apenas com o quê? Com cafés, coreitos e alguns prédios. A escola normal, o quartel da polícia, a igreja do patrocínio, a escola Fênix Caixeral e o Teatro José de Alencar. Nessa época de 1903. A praça contava somente com esses prédios, tá? Mas aí o que foi que fizeram? Fizeram um belo jardim, né? E aí, veja só como era a praça nessa época, né? Por volta aí de 1903. Bom, então, com o passar do tempo, ela se transformou, ela não é mais assim, né? Então, você consegue encontrar vários prédios em volta, muito comércio, tá? Em volta da praça, tá bom? Próximo à praça, José de Alencar, você vai encontrar um verdadeiro corredor popular, ou seja, muitas pessoas, né, em volta da praça. As ruas General Sampaio, Guilherme Rocha e 24 de Maio, que antes eram residenciais, hoje predomina o comércio. Essas ruas, elas ficam em volta da praça, tá? Próximas da praça. Quando você for ao centro, você vai conseguir identificar cada uma delas. A General Sampaio, a Guilherme Rocha e a 24 de Maio. São ruas, né, que ficam bem perto da praça e que antigamente eram ruas residenciais, certo? Então, predominava residências. Só que com o passar do tempo, o comércio foi crescendo e hoje, nos dias atuais, predomina o comércio. Lojas e mais lojas. E o comércio ambulante também você encontra bastante no centro de Fortaleza. Nas imediações, ou seja, ali pertinho da praça, você também encontra o Beco da Poeira. Você já ouviu falar no Beco da Poeira? É um espaço considerado o maior centro comercial popular de Fortaleza. É um local reservado, tá? Em frente à praça, onde você consegue encontrar vários quiosques de vendas de produtos, roupas, enfim, muitas coisas. Que também, quando for possível, você vai poder conhecer. Você pede a alguém da sua família, quando você estiver pelo centro, que possa, né, levar você para conhecer, tá bom? Mas claro que no momento adequado, tudo bem? E aí, a Praça José de Alencar nos dias atuais. Você lembra no seu livro, lá na página 77, observe como era a praça. Coloque aí na página 77. Tá bom? Aliás, você já está, né, na página 77. Observe como ela era antigamente, né? E ela era conhecida como a Praça Marquês de Herval. E aí, nos dias atuais.
Observe quanto ela se modificou, quanto, né, as grandes transformações que ocorreram na praça, tá bom? Então, com o passar do tempo, né, o bairro se modifica, a cidade se modifica, as praças, enfim. Podem aparecer o quê? Prédios, lojas, podem colocar jardins, enfim. Tudo pode acontecer com o passar do tempo, as transformações, né, na nossa paisagem, tá bom? E aí, a nossa aula de História Fortaleza chegou ao final. Leia as páginas com mais atenção, né? Tudo que a tia Dani explicou aqui você vai encontrar nas páginas, tá bom? E aí, um beijinho para você. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre no nosso plantão, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.